Prontinho. Entrando. Tique, oi, oi. Paulo, Marcela, Marcelinha. A turma chegando. Tony. Rita sempre presente. Mônica. Olha, nosso mestre já está presente. Pronto, já estamos aguardando. Boa noite, Ritinha. Olha! Ah, doutor Daí, que honra, viu? Como eu tô feliz, muito feliz por estar contigo essa noite, por falar de uma coisa tão, para mim tem um significado muito importante, sabe? Para mim tem um significado, aliás, na verdade, muito pessoal também. Então, assim, eu tô realmente muito feliz de poder falar de trombose, né? De falar de doença vascular de uma forma tão leve, tão tranquila, né? Ou seja, podendo falar de trombose. E isso eu estou muito feliz. Assim, muito obrigada por ter aceito o convite. Estou muito feliz. Eu tenho certeza que vai ser uma hora assim, de muita informação, de muita coisa boa. Muito obrigada. Viu? Quero te agradecer muito, Paty, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente esclarecer algumas coisas, para as pessoas de forma geral. Vou tentar falar de uma forma bem tranquila, de uma forma bem simples. Mas eu quero te agradecer muito pelo convite, agradecer às pessoas que estão nesse momento assistindo essa live. Espero que realmente eu possa ajudá-las a tirar algumas dúvidas sobre alguns assuntos relacionados às doenças vasculares. Mas eu fico muito agradecido de estar participando com você deste momento aqui, que a gente possa realmente trocar algumas ideias aqui. Que coisa boa. Olha só, não poderia começar. Na verdade, a gente começa hoje uma série saúde, que eu acho que é muito importante. Esse é um momento que a gente está falando muito de uma única coisa, esquecendo tantas outras que são extremamente importantes. E aí, como eu tenho o privilégio de ter médicos, amigos, parceiros, clientes, a gente resolveu fazer uma série saúde. E eu começo assim com chave de ouro, com o Dr. Aldair Gonçalves, angiologista, cirurgião vascular, formado pela Universidade Estadual de Montes Claros, titulado em Angiologia e Cirurgia Vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, de onde também é membro titular. Doutor, para a gente começar, vamos entender um pouquinho. Atualmente, as 5 doenças que mais preocupam, né, da mortalidade no Brasil estão associadas ao estilo de vida contemporâneo, ou seja, a agitação dos grandes centros, sedentarismo, estresse, alimentação, tudo isso envolve a grande questão das doenças da atualidade, que na verdade não são doenças da atualidade, mas que estão agora, né, com esse foco em razão do que está acontecendo. Nessa realidade agora surge um outro problema, que é a descontinuidade do tratamento ou mesmo o medo, a insegurança em procurar ajuda. Para a gente entender isso, falando de doenças vasculares, vamos entender o que são doenças vasculares, né? E como é que eu identifico? O que são elas? De onde vem? Como é isso? Doenças vasculares, você tem que pensar que o nosso organismo ele é nutrido pelo sangue, e esse sangue ele é transportado pelos vasos, tanto os vasos arteriais, as artérias, as veias e os vasos linfáticos, que vão estar presentes em todo o organismo. Quando a gente pensa em doença vascular, quando a gente fala em doença vascular, na maioria das vezes a gente se refere sempre a membros, e não é verdade. As doenças vasculares, a questão vascular, ela está presente em todo o organismo, em todo o corpo. E as patologias, apesar de elas serem mais frequentes em algumas regiões, elas podem estar presentes nas mais difusas regiões do organismo, em que você pode ter realmente malformações ou algumas doenças que venham a se manifestar em diferentes regiões do organismo. Então, assim, a patologia, o estudo das doenças, o estudo vascular, ele abrange, na verdade, todo o corpo. Ele tem uma abrangência muito grande. E ele tem também uma importância muito grande, porque ele é, na verdade, assim, vital a um bom funcionamento, a um bom desenvolvimento da saúde como um todo. Então, assim, isso é realmente muito importante. E aí nós temos aí as doenças, nós temos
a circulação arterial, nós temos circulação venosa e nós temos circulação linfática. Então, a gente tem todo um sistema de nutrição, de levada de oxigênio, que leva o oxigênio, que leva os nutrientes, que trazem o resultado da questão celular, do aproveitamento celular. Então, isso tudo realmente é importante a gente ter essa visão mais global, realmente, de tudo. Entendi. Essas doenças vasculares, elas estão podem estar diretamente relacionadas a essa forma de vida que a gente tem? Geralmente estão. A gente observa que as patologias vasculares, elas são muito dependentes de uma boa qualidade de vida, de uma boa alimentação, de uma atividade física mais ativa, de uma boa hidratação, de uma vida com menos estresse. Então, isso tudo tem uma importância muito grande para você ter uma boa saúde vascular. Então, está diretamente relacionado à nossa qualidade de vida, sem dúvida alguma. Entendi. Tá vendo, gente? Tá vendo quando o povo manda a gente fazer caminhada? E é a verdade, né? A gente acha que é brincadeira. Alguém me pediu para fazer caminhada. Vamos começar de cara falando de uma coisa que a gente conhece muito. O que é o acidente vascular cerebral? O que é e como é que proceder? Como é que identifica e como proceder diante disso? O que é o acidente vascular cerebral? AVC, tão conhecido AVC. AVC, na verdade, é uma interrupção ao fluxo de sangue ao cérebro. Essa interrupção ela pode se dar por um processo obstrutivo ou então por algum sangramento, alguma condição em que o sangue realmente ele não chegue ao cérebro. Né? Nós temos dois tipos de acidente vascular cerebral. Nós temos o acidente vascular cerebral hemorrágico e nós temos o obstrutivo. Nós temos esses dois tipos, que é o isquêmico, né? O isquêmico ou o hemorrágico. O isquêmico ele é o mais frequente, ele ocorre quando você tem algum impedimento a essa chegada do sangue, que é o mais comum, geralmente a formação de placas dentro das artérias, que acabam evitando que o sangue ele chegue no seu destino final. Ele por algum momento, por alguma condição, ele vai ficar sem poder chegar ao tecido cerebral. E nós temos o hemorrágico, que ocorre em algumas condições, como, por exemplo, nos aneurismas, ou até mesmo em situações em que há um aumento muito súbito da pressão, há uma ruptura do vaso, e aí você vai ter um sangramento e vai haver uma interrupção do fornecimento de sangue, porque vai haver uma hemorragia que vai comprimir e que vai deixar esse tecido sem irrigação. Então, na verdade, o acidente vascular cerebral é isso, é uma interrupção na chegada de sangue ao cérebro. Isso pode estar localizado dentro do cérebro, dentro da caixa craniana, ou pode estar localizado externamente, nas carótidas que levam o sangue, das artérias que levam o sangue do coração ao cérebro. Você pode ter um processo obstrutivo aí que impeça realmente a chegada do sangue ao cérebro. E as pessoas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é porque, por exemplo, eu tive um AVC isquêmico que evoluiu para o hemorrágico. Ou seja, a gente ainda não está muito satisfeito, a gente tem logo tudo, né? Se é para ter, vai ter logo tudo. Então, ainda existe a possibilidade de ter os dois tipos, né? Existe a possibilidade de ter os dois eventos. Você pode ter isso. Se você parar para pensar, sempre um AVC hemorrágico ele acaba sendo, de alguma forma, isquêmico também. Porque você vai ter o sangramento, mas aquela região ela vai ficar sem irrigação posteriormente. Então, ela acaba realmente sendo dessa forma. E, às vezes, você tem um AVC que, inicialmente, você tem um espasmo importante que diminui a chegada de sangue ao cérebro e depois ele pode, com o aumento da pressão desse vaso, levar até a ruptura com o sangramento. Então, isso realmente é possível. Geralmente, há uma predominância de uma coisa ou outra, mas pode acontecer às vezes. Entendi. Sabe, doutor, eu me lembro que quando minha mãe... Eu tô falando disso porque, assim, para mim é tão real, é tão assustadoramente real. Mas, assim, quando minha mãe fala que na hora que eu senti muita dor de cabeça, tá? A minha mãe brinca que eu fiquei meio tortinha já. Então, assim, ela já identificou. Ela fala que eu tava dando curto, né? Porque eu comecei a piscar o olho demais. Então, assim, ela já identificou. Então, existem alguns sinais, né? Que a gente consegue identificar.
você vai ter uma compressão do tecido cerebral, você vai ter uma diminuição da irrigação. Então, você vai ter uma diminuição de movimento da face ou dos membros, você vai ter uma alteração da consciência, você pode ter uma dificuldade de fala, pode ter uma mudança até mesmo na abertura dos olhos, no movimento dos lábios. Então, assim, você vai ter realmente alterações por causa, principalmente dependendo da localização, por causa dessa compressão ou da falta de circulação no tecido cerebral. Né? Entendi. E aí, quando a gente vê uma pessoa como essa, assim, a gente, como no caso, minha mãe me viu dessa forma, o que faz nesse momento? Na verdade, o que você tem que fazer é assegurar que essa pessoa ela consiga respirar adequadamente e realmente levá-la para a emergência, imediatamente para a emergência, porque tem que ser imediatamente identificado a causa, se for a hipertensão, fazer essa correção, e tem que fazer uma proteção cerebral para que tente produzir a menor lesão definitiva possível. Quanto mais rápido você parar um sangramento, quanto mais rápido você restabelecer a circulação nesse cérebro, você vai conseguir diminuir uma lesão do tecido cerebral. Então, quanto mais rápido esse paciente for atendido, mais rápido, melhor vai ser o resultado dele. E mesmo depois, é necessário geralmente um tratamento de fisioterapia para ir restabelecendo as funções. Mas esse atendimento rápido, no caso especificamente do acidente vascular cerebral, ele é fundamental para você ter um bom resultado. Uma boa recuperação do paciente e ter menos lesões graves, menos lesões incapacitantes desse paciente. Perfeito. Eu estou vendo o pessoal falando aqui, ó, melhor angiologista. Estou vendo aqui, ó, quanta sabedoria. Gente, eu concordo com tudo. Vamos lá. E aí? Aí tem uma coisa assim, todo mundo, eu recebi, quando eu pedi o pessoal para poder me mandar algumas perguntas, tá? Eu recebi várias perguntas assim. Então, se a gente considerar, falando de trombose agora, quem tem varizes vai ter trombose? Ou seja, só tem trombose quem tem varizes? A pergunta é essa, assim, como é isso? Felizmente. Olha, quem tem varizes pode vir a ter trombose. E muitas pessoas que não têm trombose, que não têm varizes, vão ter trombose. Isso aí não tem dúvida alguma. Isso aí não tem uma relação direta entre as duas coisas. Tem uma relação, mas não é obrigatório para quem vai ter trombose que tenha varizes. O que é a trombose? A trombose é o sangue que está dentro das veias que coagula. Ele para de circular. Então, você tem a formação de coágulos, de trombos dentro da parede, dentro do vaso, dentro das veias, interrompendo desta forma a circulação espontânea do sangue. Isso pode acontecer por N causas, mas você tem basicamente 3 situações que são determinantes disso, que é uma tríade que a gente chama tríade de Virchow, que foi descrito por estudiosos, que é um estado de aumento da viscosidade do sangue, que é um estado de estase em que o sangue fica mais parado, ou um estado de trauma da parede vascular. Então, condições que produzem isso pode levar à trombose. Se você tem uma condição que aumenta a viscosidade do sangue, como o uso do anticoncepcional, como algumas doenças hereditárias que nós chamamos de trombofilia, que a pessoa tem um sangue com a viscosidade maior, ou outras situações, de aumento de viscosidade, você vai ter um maior risco. Mas se você tem também estados de estase venosa, em que a pessoa fica muito tempo parada, muito tempo sentada, ou muito tempo deitada, acamada, após uma cirurgia, ou durante uma viagem muito longa, situações em que a circulação fica mais parada, esse risco também vai aumentar. Ou situações que você tem trauma da parede vascular, com liberação de algumas substâncias no vaso, como após uma cirurgia, como num trauma, como num acidente, que você vai ter também lesão da parede vascular. Então, para você ter a trombose, você tem que ter uma das 3 condições, ou mais de uma delas. Quando você associa várias... E aí, qual que é realmente a condição, o que você deve... o risco vai ser maior. O que acontece exatamente? É importante que você tente, sempre que possível, detectar se você já tem um risco que lhe
que não tem como você modificar, como, por exemplo, a trombofilia, e você tente agir de alguma forma. Eu vou pedir um minutinho só para colocar aqui, cabo de energia aqui. Desculpe. Até fugir o raciocínio aqui, porque deu um sinalzinho aqui. É bom que a gente ainda dá uma volta por aí, ó. Conhecendo o consultório. Deixa eu colocar aqui para... A energia acabou aqui. Pronto. Vai ficar bem estável. Deixa eu só. Então acho que foi por isso que deu uma quedinha. Oi. Deixa eu ajeitar aqui um minutinho só. Tá. Não, tranquilo. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar uma coisa que daqui a pouco ele retorna. Enquanto isso, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A clínica vascular, que é onde o doutor daí atende, fica no edifício Altamirano Costa Lima, quarto andar, nas salas 401 e 402. O telefone é o 3423-7560 e está atendendo normalmente, tá? Claro que com todas as recomendações, com todas as coisas que em muitos casos a gente precisa entender que a gente não pode parar o tratamento. Então, os médicos estão com essa continuidade. E aí, o bacana é o seguinte, gente, a gente resolveu fazer essa série Saúde, e na terça-feira a gente tem o Dr. Felipe, que é oncologista, e nós vamos falar sobre prevenção e tratamento de câncer, que é importantíssimo a gente entender, né, como é que tá, se a gente vai continuar com essa, como é que a gente faz a continuidade desse tratamento, e principalmente entender a importância de não parar. Tem muita gente que está parando o tratamento, por medo, por receio, mas isso acomete outras tantas complicações. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que a gente tem que continuar. A gente vai falar com o Dr. Felipe na terça-feira sobre isso, às 19 horas. Dê um okzinho aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Uma outra coisa é na quarta-feira, também acho o Zelita excelente médico, uma pessoa extremamente humana. E na quarta-feira, a gente tem Dr. Miqueias, falando sobre telemedicina, viu, gente? Vamos entender um pouquinho tudo isso. Ó, o doutor aí de volta. Vamos lá, doutor. Prontinho. Prontinho. Desculpa aí. Nada, foi proposital. Eu já dei todos os recados. Tá certo. Então, aí falando ainda dessa continuidade da trombose, né? Sim. Bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Das varizes, quando eu falo do linfático, só uma dúvida que surgiu, alguém mandou aqui agora. Massagens, então, assim, as pessoas com varizes podem ter massagens? Olha a pergunta. A pessoa com varizes, desde que ela não tenha nenhum sinal de processo obstrutivo, seja ele uma flebite ou seja uma trombose, ela pode fazer a massagem sem nenhum problema. A drenagem linfática, ela pode ser feita. Na verdade, ela ajuda a drenagem a fazer com que a linfa circule, fazer com que a linfa realmente retorne com mais facilidade. Quando eu digo em relação, desde que não tenha flebite ou trombose, porque se você massagear o paciente tendo algum coágulo dentro do vaso, isso vai aumentar o risco desse coágulo se deslocar e fazer uma embolia, fazer uma migração desse coágulo para o pulmão. Então, assim, na verdade, isso tem que estar muito certo de que a pessoa realmente não tenha um quadro inflamatório venoso, que seja trombose ou a flebite. A flebite, na verdade, é uma trombose em uma veia periférica. As veias mais periféricas, as varizes mais periféricas, podem formar coágulos no interior delas, que é uma flebite, é uma trombose periférica. Tem menos gravidade que a trombose profunda, mas tem que ser cuidada, porque ela pode evoluir para a trombose profunda e pode também ser fonte de êmbolos para o pulmão, por exemplo, produzindo embolia pulmonar. Pode também ser, apesar de ser menos frequente. O tal da flebite dói demais. O que é aquilo? Dói demais. É um negocinho assim, por exemplo, eu tive... Gente, eu tô me sentindo o próprio bode expiatório, porque tudo você fala, eu tive. Mas assim, a flebite, quando eu tive, era um negocinho bem pequenininho, parecia uma picadinha de inseto. Começou assim, aí foi aumentando o negócio, mas uma dor que não conseguia encostar a mão, assim, doía demais. Depois ficou bem vermelho, enfim. Mas, assim, são coisas diferentes. Eu nunca tinha escutado, nem pensava na possibilidade de alguma coisa sobre trombose.
E quando eu procurei ajuda, na verdade, aí que eu fui entender sobre a flebite, sobre trombose. Mas aí eu tenho uma coisa, assim, eu fiz cirurgia e eu não falei nada sobre isso. Aí veio a questão, né? Toda vez que você vai fazer uma cirurgia, você precisa tomar um anticoagulante? Isso serve para todo mundo? É assim, isso é Não, não regra? serve para todo mundo, não. Na verdade, quando você vai fazer uma cirurgia, quando o cirurgião vai operar alguém, ele tem que sempre investigar se o paciente tem algum fator de predisposição para a trombose. Tem que ser feita essa pesquisa. Uma pesquisa de predisposição pessoal ou familiar, porque também alerta quando o paciente tem, por exemplo, uma mãe que já teve trombose, uma irmã que já teve trombose, você alerta para a possibilidade de que ela tenha trombofilia, que ela tenha uma predisposição hereditária para a trombose. E aí você, dependendo do porte cirúrgico, vale a pena realmente, em alguns casos, fazer essa pesquisa. Agora, não é uma coisa que é determinante, não. É claro que você tem que olhar os fatores, olhar se tem uso de hormônio, e deve ser suspenso sempre o hormônio antes da cirurgia. Os anticoncepcionais, eles devem ser suspensos, ou o hormônio de reposição, sempre devem ser suspensos, porque é um fator que aumenta a viscosidade do sangue, aumentando o risco realmente de formação de coágulos dentro dos vasos. Deve olhar essa questão de história familiar, deve olhar se tem a presença de varizes nos membros inferiores, já que a gente sabe que as varizes pode acabar influenciando, facilitando a formação de coágulos, de formação de trombos. Então, tem que fazer essa pesquisa. Quando o paciente tem um fator de risco aumentado, e dependendo do porte da cirurgia, aí está indicado fazer o uso do anticoagulante. Está indicado fazer a profilaxia, que a gente usa anticoagulante em doses menores, com doses que vão dar uma proteção substancial ao paciente. Não é uma proteção de 100%, mas é uma proteção que realmente, às vezes, ultrapassa até 90%, protegendo ela aí no pós-operatório, além de outras medidas. Não é também só o uso do anticoagulante. É importante no pós-operatório que você ande, que você faça movimentação de flexão, extensão dos membros inferiores, que você se hidrate bem. Então, assim, que faça o uso das meias de compressão elástica. Se for uma cirurgia muito longa, que faça o uso da compressão pneumática intermitente, que é um tipo de compressão que a gente usa durante a cirurgia. Então, tem todos alguns cuidados também que devem ser tomados para que você consiga realmente diminuir esse risco de uma trombose no pós-operatório. Eu estou vendo aqui o pessoal te dando boa noite, dizendo que está com saudade, melhor. Estou achando máximo isso aqui. Ô, doutor Daí, e quando, assim, a gente tem... Quando é a hora certa, se é que existe isso, mas assim, quando é a hora de procurar um angiologista? Quando é que eu tenho para... Estou em casa falar agora, pronto. Esse ano, cheguei aos 28, meu caso, aos 28 anos, e aí, pronto, está na hora de procurar um angiologista. Como é isso? Olha, eu acho que os pacientes mais jovens, desde que eles tenham um histórico familiar importante, desde que ele tenha alguma sintomatologia, que já tenha algum achado, a presença de varizes, a presença de dor, o inchaço nas pernas, desde que ele já tenha algum achado, mesmo antes, eu acho que é de boa forma realmente que faça essa procura, que faça a procura. Agora, de uma forma geral, a gente sempre recomenda que a procura do angiologista, que ele seja feito por volta dos 40 anos, que comece a fazer uma investigação de doença ateromatosa. É importante que tenha esse cuidado, exatamente para que haja uma prevenção desde já de doenças obstrutivas arteriais. Então, assim, o recomendável é principalmente depois dos 40 anos. De forma mais importante, depois dos 50 anos, que a gente faça uma pesquisa, tanto arterial, venosa, e dando um cuidado especial para a avaliação sempre de carótidas, que eu acho que é uma coisa que acaba sendo muitas vezes realmente ignorado, esquecido pela maioria dos profissionais e que é de grande importância porque é uma patologia que, desde que diagnosticado cedo, você consegue realmente evitar que ela produza uma complicação obstrutiva que geralmente traz uma sequela importante. Mas, então é importante, mas tudo muito dependente, em situações mais cedo, dependente muito realmente da sintomatologia do paciente e do histórico familiar dele. Entendi. Olha só, gente, eu só fui muito cedo porque eu fui para o angiologista muito jovem, com 26 anos, 27 anos, por isso, tá? Agora, recente, tem um ano e meio.
Olha só, me diga uma coisa. Achei maravilhoso. Eu não tinha ideia sobre o pé diabético. Eu não tinha pensado sobre isso, mas o pé diabético é uma doença vascular. Sendo uma doença vascular, se eu tenho diabetes, eu procuro um angiologista? Procurar o angiologista. Hoje a gente coloca da seguinte forma: os diabéticos, eles devem desde o início fazer um acompanhamento com o vascular. Se você tem diabetes, você vai ter um risco maior com o passar do tempo, principalmente passados os primeiros 5 anos, de desenvolver arteriopatia ou neuropatia. A arteriopatia é um processo de degeneração arterial que você tem uma diminuição da circulação periférica e que pode ser realmente retardado em muito, ou às vezes até mesmo praticamente paralisar a evolução da doença com alguns cuidados, com orientações sobre atividade física, com alguma série de orientações. E a neuropatia, que é um processo de degeneração dos nervos periféricos, que começa geralmente com os nervos periféricos e vai sendo progressiva. Então, tem sempre que haver essa pesquisa, esse acompanhamento desde cedo. A gente recomenda que, no máximo, com 2 anos de diabetes, comece a fazer esse acompanhamento e que ele seja feito pelo menos com uma consulta ao ano. Se o paciente for detectado com alguma patologia, dependendo da gravidade, aí você estabelece a necessidade de tempo realmente para fazer esse acompanhamento. Mas isso deve ser iniciado cedo. As lesões diabéticas, elas geralmente, neurovasculares, elas são muito graves. Elas produzem, geralmente, consequências graves, com perda de dedos, às vezes com perda do pé, com alteração da marcha, com perda de sensibilidade. Então, assim, tem muitas alterações que, às vezes, são até incapacitantes à vida normal do paciente. Então, fora o risco, às vezes, de um processo infeccioso que pode evoluir para uma septicemia, com complicações mais graves. Então, é muito importante, realmente, que o paciente detecte se ele tem alguma alteração isquêmica, com diminuição da circulação dos pés, ou uma alteração na parte nervosa do pé, da parte dos nervos periféricos, para que isso não venha a ser consequência, por exemplo, de uma lesão que passa despercebida por falta de sensibilidade do pé. Mas eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Assim, diante da pesquisa, a gente faz uma pesquisa para avaliar isso. Eu não tinha ideia, ou seja, olha como é importante. Se a pessoa tem diabetes, deve procurar um oncologista. Às vezes a gente acha que apenas ou seja, que não é um tratamento constante. A gente às vezes acha que apenas uma atividade resolve, como é o caso do endócrino, da Nutri, enfim. Às vezes a gente não acha que é o todo, né? Então, assim, procurar o angiologista resolveria tantas outras questões. Sabe uma coisa engraçada, doutor? Uma vez, quando eu fui num determinado lugar, a gente conversando sobre... gente, vocês estão me ouvindo? Dá um okzinho aí, se tiver tudo ok. Acho que tá, agora tá. Deixa eu ver. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, doutor Daí? Estou já ouvindo. Pronto. Uma vez alguém me perguntou assim, comentando comigo que foi a um profissional, a um angiologista, e conversando com ele sobre trombose, perguntou assim, eu vou perder a minha perna? Aí a pessoa disse que já com trombose, a pessoa falou assim, então vai perder a minha perna? Ele falou assim, não. Existe uma possibilidade muito pequena, mas assim, o risco é muito maior. Só para entender, o risco é maior de morte do que da perda do membro. E a pessoa, acredite, assim, ficou feliz. Porque imagina, ela falou assim, não, mas o que eu não quero é perder a perna, eu não quero se morrer, acabou. Ou seja, a trombose, ela vai matar? É assim? Bom, nós temos 2 tipos de trombose. Você tem a trombose arterial e a trombose venosa. A trombose venosa, você tem um quadro obstrutivo venoso que a trombose venosa em si, ela tem um risco menor de produzir a morte, a perda do membro. Ela tem um risco mínimo, quase inexistente, de perda do membro, que é diferente da trombose arterial. Porque a trombose venosa é torno venoso, mas a trombose arterial, ela impede a chegada do sangue ao membro, e isso vai produzir necrose com perda do membro. Se não for restabelecido imediatamente, cirurgicamente, se não for restabelecido, você vai perder o membro. Já na trombose venosa, quando você tem um processo obstrutivo, que você faz a anticoagulação do paciente,
por veias menores ou pelas próprias veias musculares, você vai ter algum retorno venoso e você vai ter um restabelecimento lento, mas vai ter a circulação. Então, a gente vê muito comumente os pacientes no consultório, às vezes já com diagnóstico de trombose venosa, mas muito aflitos com risco de perder o membro. E aí, cabe a gente realmente a explicar para ele que é uma patologia importante por causa da obstrução das veias que existe, mas que esse risco ele é menor. Há um risco maior, na verdade, de que haja um deslocamento deste coágulo na circulação e que vá produzir uma embolia pulmonar, que vai embolizar um coágulo, que vai deslocar um coágulo, levando à obstrução de uma artéria pulmonar, que é, assim, um quadro grave com risco de morte. Mas a perda do membro na trombose venosa, ela não ocorre. Muito raramente ela vai ocorrer, exceto em casos que a gente chama de flegmasia, que são casos mais graves. Já na trombose arterial, não. A trombose arterial, quando o paciente chega ao consultório, é um quadro grave que tem que ser resolvido, normalmente, cirurgicamente, rápido. Porque a diferença de 6 horas para 12 horas, às vezes, determina a perda do membro. Se você atende o paciente nas primeiras 6 horas, a chance de você salvar é muito maior do que com 12 horas, do que com 24 horas. Então, quais são os sintomas de uma trombose arterial? Como é que é uma trombose arterial? É aquele paciente que teve subitamente uma dor no membro e que vai ter esse membro pálido, frio, com a dor intensa, com a dificuldade de movimentação. Então, principalmente se caracteriza pelo frio do membro, pela cianose do membro, pela palidez. Então, esse paciente teve uma interrupção ao fluxo de sangue ao membro. O sangue não está chegando e ele tem que ser restabelecido, porque os tecidos não suportam muito tempo sem a nutrição do sangue, que pode levar à perda deste membro. Nossa, tá vendo? Eu acho que o ideal mesmo, como é importante a gente ter informação, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito agora, eu estou apaixonada por uma frase que diz assim, que a educação evita que as pessoas sejam escravizadas, e aí escravizadas por diversas coisas, né? A educação evita tantas coisas, uma orientação como essa faz com que a gente procure a pessoa certa, no tempo certo, e evite tantos outros problemas. E falando disso, assim, eu acho que a gente vai falar um pouquinho ainda de trombose com relação a esse momento. Assim. A gente está agora no momento que está se falando muito do Covid, está se falando muito do coronavírus, que é uma grande preocupação mundial. E eu recebi hoje algo assim, a pessoa que tem trombose, que está anticoagulada, já está sendo tratada para não ter coronavírus. Olha isso. Então é assim? Não é assim. Infelizmente, senão nós iríamos usar anticoagulante de todo mundo, daria todo mundo protegido aí. Estava tudo certo já. O que acontece na infecção pelo Covid? O Covid é uma infecção viral que ela produz realmente um processo inflamatório vascular importante. Tanto produz um processo inflamatório pulmonar como vascular. Ela produz uma produção muito grande de células de defesa, principalmente macrófagos. E isso, dentro dos vasos, produz a formação de microtrombos que pode levar à obstrução venosa, tanto periférica, venosa e arterial, tanto periférica quanto pulmonar. Ocorre mais comumente a embolia, a trombose, se queria uma trombose pulmonar ou o tromboembolismo pulmonar, porque associado a isso tem um processo infeccioso pulmonar. Então você vai ter geralmente mais um processo de obstrutivo de vasos pulmonares, por causa dessa concentração às vezes maior do processo inflamatório a nível de pulmão. O uso do anticoagulante, ele deve ser feito para tratar processos trombóticos no paciente que tem a COVID e que desenvolveu trombose ou o tromboembolismo pulmonar. Mas muitos dos pacientes têm outras complicações do COVID que não são vasculares e que você não vai ter nenhum tipo de ação direta do anticoagulante na melhora desse paciente. Deve ser usado no tratamento? Deve, para evitar o processo trombótico. Mas não quer dizer
que o uso do anticoagulante vai preveni-lo, ou que o uso do anticoagulante, só o anticoagulante vai tratar esse paciente. Não. Se ele não tem ainda um processo tromboembólico, vai prevenir que tenha. Né? Tem indicação de ser usado. Se ele já tiver, vai tratar o processo tromboembólico. Mas o processo, o outro processo infeccioso produzido pelo Covid, pelo vírus, isso aí depende depende, o anticoagulante não vai tratar, não vai matar o vírus, não existe isso. Então, quem usa anticoagulante vai estar imune não existe. O paciente pode contrair a infecção do mesmo jeito e pode, em alguns casos, dependendo do uso do anticoagulante, até mesmo desenvolver trombose. Mas como? Você está usando anticoagulante do trombose? Como? Porque, às vezes, o processo de irritação pulmonar, a irritação do vaso é tão grande que ele pode formar trombos. Porque você precisa, às vezes, de doses maiores, você precisa de um anticoagulante que seja mais específico para que você previne. Mesmo para o paciente, às vezes, usando um anticoagulante oral, às vezes, dependendo da dose, ele pode desenvolver algum grau de trombose. Obviamente, vai ser menos grave do que quem não está usando. Mas não pode ser visto como uma medicação que vai ser usada para prevenir a infecção pelo coronavírus. Até mesmo porque o uso do anticoagulante tem muito risco. Você tem risco de sangramento, você tem uma série de cuidados que você tem que ter. Então, é uma medicação que tem que se ter muito cuidado com o uso. Tem que ter realmente uma orientação muito grande e que deve ser usada exclusivamente nas indicações que estejam muito bem determinadas. Isso. Olha, eu vi aqui, Thais colocou assim, ó, é importante essa informação. Vimos muitas pessoas despreparadas no intuito de se prevenir sem critérios adequados. Ou seja, tem gente aí que já entendeu que tem que ir à farmácia em alguma situação, comprar o anticoagulante, imagina, para tomar o anticoagulante porque acha que já vai estar se prevenindo. Né? Isso é importantíssimo a gente entender. Inclusive, uma outra coisa que eu acho importante também dentro do Covid, dessa realidade do Covid, é a gente entender que todas as regras que está se colocando, está se estabelecendo, vi até uma pergunta se tem que ficar em casa ou não tem. Eu acho que agora, nesse momento, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação ao que se escuta e principalmente com o que se aplica. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Um dos maiores problemas que a gente tem é justamente a forma inadequada da medicação, né? A gente se automedica, a gente tem o Dr. Google agora, né? Que a gente vai lá, joga e pega informação da forma que, sem considerar que cada caso é um caso, né? Ou seja, quando cadê Dora? Dora vai assistir nossa, eu vou falar o nome dela, porque Dora vai assistir a nossa live depois, porque a gente vai colocar a live lá no canal. Eu tive que abrir, eu tenho que colocar, eu tive que abrir um canal, porque várias pessoas queriam assistir você e não tem Instagram. Aí me pediram, inclusive Dora, falou, Patrícia, eu quero muito assistir, mas eu não tenho Instagram. Depois eu vou abrir um canal para você colocar. Então, todos os vídeos das lives todas vão estar lá nesse canal, Patrícia Quadros, é só se inscrever lá. Mas assim, olha só, ela é indignada, Dora indignada, porque eu uso salto alto. E Dora não usa salto alto. Ou seja, cada caso é um caso. A minha pergunta é: salto alto é proibido para quem tem trombose? Como é isso? Então, o salto alto não é proibido. Na verdade, a gente pede o paciente que tem a doença venosa, seja ela qual for, para evitar o uso excessivo do salto alto. Quando você pisa, você precisa fazer um massageamento plantar. A planta do pé é uma esponja que é cheia de sangue. E ao pisar, você comprime essa esponja, faz um esvaziamento e você começa aí toda a pressão de retorno da bomba muscular, da bomba muscular. Toda a pressão de retorno do sangue, ela começa na planta do pé. Quando você usa saltos altos, principalmente dependendo da atividade, você acaba não massageando adequadamente essa esponja. Isso vai produzir uma estase, uma parte do sangue vai ficar parado e isso pode predispor dilatações das veias, dores nas pernas. Em alguns casos, quem tem muita tendência, até mesmo pode aumentar o risco de uma complicação maior. Então, o que a gente realmente... qual que é a conduta realmente mais indicada? Que você use ocasionalmente o salto.
Isso é muito importante, porque tem pessoas que acordam com salto e dormem e só tiram na hora de dormir. Não sei quem pode fazer isso. A sandália de casa, ela tem 10 centímetros. Então, assim, tem 10 centímetros. E é importante, principalmente, quando a gente diz essa questão do salto, é o desnível. Aquele salto que na parte da frente ele tem 2 centímetros, na parte de trás ele tem 8, tem 10 centímetros. Se você tiver o salto todo alto, ele vai massagear tranquilamente. Se você tiver até 2, 4 centímetros, 5 centímetros, não tem problema. Mas quando a pessoa tem um desnível assentado nisso, vai haver um massageamento inadequado. E isso é um fator de predisposição. Isso tem uma importância enorme? Não tem uma importância enorme. É tanto que hoje muitos estudiosos já questionam se tem essa importância toda, se deve realmente ser proibitivo em relação ao salto. Mas funcionalmente a gente vê que faz sentido e que a gente realmente desaconselha o paciente o uso excessivo. Mas assim, Eu não sei, eu não consigo imaginar, doutor. Eu não consigo imaginar alguém que use tanto salto assim. Eu não consigo, eu nem imagino. Usam, e muito, e muito, e muito. Mais importante do que isso, mais importante do que você fazer é a questão da atividade física. Eu acho extremamente importante que você mantenha uma bomba muscular. Se você mantém uma bomba muscular, você resolve grande parte desses problemas. Se você faz uma atividade com regularidade, uma atividade que seja a caminhada, que é uma atividade excelente, que seja uma atividade em academia, desde que você não exceda na carga, você vai manter uma boa bomba muscular. Então, isso aí sim é uma coisa que vai ajudar muito, principalmente para quem tem doença venosa, para quem tem doença venosa, para quem tem doença arterial, para quem não tem doença vascular. É extremamente importante o exercício. Então, assim, quando o paciente fala comigo, doutor, eu preciso, no meu trabalho, usar mais salto, o que eu posso fazer para compensar? Melhore sua bomba muscular. Tente melhorar mais, movimente mais os pés durante o período que estiver sentado, tente manter mais elevado. Então, tem alguns cuidados que você pode fazer que realmente vão ajudar a diminuir essa questão da estase venosa. Mas, se possível, tente evitar tanto o uso por Tanto, período né? longo. Isso acho que já contribui muito na resposta de Geisa. Geisa está aqui perguntando, Geisiana. Geisa hoje me ligou, falou assim, não vou perder por nada. Eu falei assim, rapaz, está sumida. Eu mesmo já briguei com ela, viu, doutora? E ela disse o seguinte aqui, olha só. Com a pandemia, olha a pergunta de Geisa. Com a pandemia, não pode fazer atividade física caminhada. E as pernas incham muito. Olha a pergunta. Só o anticoagulante resolve? Bom, o anticoagulante está restrito para as indicações, então, só para quem realmente tem indicação deve usar anticoagulante. Não é isso que vai resolver, não. A pandemia não é proibitivo fazer atividade física. Pelo contrário, se você olhar os países, na maioria dos países mais desenvolvidos, que eu colocaria dessa forma, organizaram-se de tal forma até de interromper ruas, de interromper locais para que as pessoas fizessem atividade física. A atividade física é imprescindível. O que você tem que procurar? Lugares que tenham menos aglomerações, porque assim, acaba que as pessoas estabelecem muito uma pista para andar. Todo mundo vai andar em tal pista. Não, você pode andar em outras ruas, ou em locais que têm menos aglomerações, usando uma máscara. Então, assim, tentar manter o distanciamento, mas é importante que você faça o exercício. Ou fazer, acompanhando às vezes um programa, em casa mesmo. Mas a atividade física, e dentre elas a caminhada, é extremamente importante que seja mantida. Eu até vou mais além. Neste momento, é que muito precisa do exercício. Você tem que manter, nesse momento, uma boa saúde, você tem que manter uma boa alimentação, você tem que manter uma boa hidratação, manter a atividade física, você tem que manter um estado mental de maior tranquilidade, de mais positividade. Você tem que cuidar da sua imunidade. A imunidade, ela depende disso. E dentre uma das principais coisas para você manter uma boa imunidade é exercício. Então, assim, manter uma boa noite de sono. Então, assim, é extremamente importante que se faça o exercício, mas, claro, de forma segura. Você não vai, obviamente, andar em locais aglomerados, no meio de todo mundo, sem máscara, com um grupo. Aí não, aí realmente você. Ou ir para academia, não ir àquela. Aí, neste momento, realmente, você está aumentando o risco. Mas tem como você fazer o exercício de forma segura e deve ser feito. Perfeito. A gente tem visto... Só nas indicações. Não é anticoagulante. Eu estou com a perna doendo, eu estou com medo, vou usar anticoagulante. Não é assim, não. Só para quem realmente tem indicação médica de usar e sob orientação.
Perfeito. Fiz uma anotação aqui que era para não tinha, fiz a anotação durante a nossa conversa. E aí uma coisa que me chama a atenção falando da massagem, e tal. Eu acho que a gente tem que aproveitar agora que a gente está nessa fase, na verdade está sendo muita coisa está sendo ressignificada, né? A gente está tentando de alguma forma rever várias coisas. E uma delas é justamente essa questão da saúde mental. Isso que você está falando sobre a importância de cuidar da imunidade. Tudo. Agora, doutor, essas questões vasculares, né, as doenças vasculares, o AVC basicamente, assim, a pressão, o cotidiano, tudo isso, tudo que está acontecendo, inclusive, se a gente não se cuidar, em vez de tentar melhorar as coisas, a gente pode até aumentar o índice disso, né? Então agora é o momento de cuidar, né? Com certeza, com certeza. E eu brinco muito, eu tenho falado muito isso, que todo mundo foi colocado de castigo para poder dar uma pensada na vida. Todo mundo foi colocado para parar um pouco, você foi obrigado a dar uma reduzida na sua correria da vida, e foi todo mundo colocado em casa para repensar uma série de coisas, para repensar uma série de valores. Eu acho que é importante isso, o valor da família, o valor realmente de uma boa alimentação, da vida em grupo. Então, isso tudo realmente, e entre isso, o valor a necessidade realmente de manter um momento mais positivo, uma maior tranquilidade. Não adianta ficar ansioso, tentando brigar com esse momento que nós estamos vivendo. Não vai adiantar. Você tem que ter realmente uma forma mais positiva de ver a vida, de encarar as coisas e saber que daqui a pouco vai voltar ao normal, que você tirou um aprendizado, tirou uma coisa boa desse momento, que apesar de difícil, mas que tem muito para nos ensinar, que nos fez parar, né? Alguém nos fez parar, alguém colocou a gente de castigo aí para poder pensar, e eu acho que a gente tem que aprender com isso. E eu acho que o momento realmente é muito bom para isso. Não Perfeito, adianta pegar perfeito. esse momento. Olha, eu não sei nem como agradecer isso, mas assim, o que que eu agora... Tem umas perguntas aqui que são qual o horário de atendimento, eu queria que vocês, por favor, curtissem aí Clínica Vascular, tá? Tem todas as informações no Instagram da clínica, todas elas, os horários, telefone, o local. Eu acho que a gente precisa, a partir de agora, cuidar mais da gente. E não há uma outra forma de cuidar da gente se a gente não cuidar das duas coisas, né? Ou seja, mente e corpo. Não adianta também só fazer uma coisa. Então, nesse momento, assim, eu só lembrando, na semana que vem a gente vai estar com oncologia, falando com o Dr. Felipe e também falando com o Dr. Miqueias, a gente vai tratar sobre a telemedicina, tantas dúvidas que a gente tem, tá? E assim, eu quero muito corroborar com todo mundo que está aqui, dizendo que você é excelente, que você é maravilhoso, que você é o melhor, que você tem tanta coisa boa aqui, tudo gravadinho para você ler de volta. Se tiver alguma dúvida que a gente não respondeu, eu vou providenciar e encaminhar para você, tá? Perfeito, Direitinho, perfeito. São depois eu prazer encaminho. pelos assuntos. Mas olha, eu não sei nem como te agradecer. E aí eu quero fazer só um depoimento muito rápido, por isso que eu até quis olhar no horário, fazer um horário direitinho. Eu quero fazer um depoimento assim. A maioria das pessoas que estão aqui sabem que eu tive um episódio, né? Eu tive um evento no ano passado, um evento que eu tive a trombose, na verdade eu já tinha tido a trombose na perna direita, depois na esquerda, depois foi na cabeça, porque tinha que ser assim, né? E aí, quando eu tive com você, que você veio, eu fui até o consultório, expliquei você ainda brincou comigo, você olhou todos os meus exames e disse assim, você entendeu o que você teve? Você entendeu o que você teve? E eu tenho certeza, sabe uma coisa que é muito bacana? A gente encontra pessoas de muitas coisas ao longo da nossa vida. Eu encontrar você, primeiro ter a oportunidade de tê-lo como cliente, né? Passou a ser meu médico, é um amigo que eu gosto demais, eu tenho muito carinho, muito respeito e muita admiração por você. Eu estou muito honrada, muito feliz, eu estou extremamente emocionada hoje em falar com você de trombose, de AVC e falar dessa forma, como bem tranquila, podendo falar, podendo. E aí eu quero te confessar uma coisa. Quando eu estava no hospital, tinha uma senhora que a gente carinhosamente apelidou de vó, passou a ser a avó de todo mundo do parto, a gente chamava de vó e tal. E ela tinha tido, todo mundo falava pra mim assim, ela teve derrame. E eu estava do outro lado, assim, aí eu virei para minha mãe, que estava sentada me acompanhando, e eu disse assim, derrame é a mesma coisa que AVC? Aí minha mãe falou assim, é. Eu falei, mas é porque ela tá tão malzinha e eu tô tão boazinha?
né? Então, assim, tem certeza que é a mesma coisa? Ou seja, né, eu sou muito grata, né, por tudo e principalmente pela oportunidade de estar aqui contigo falando sobre isso dessa forma. Não sei nem como agradecer. Eu quero te agradecer muito pelo convite. Realmente, eu fiquei muito lisonjeado de ser convidado por você para participar dessa live com você. Realmente, você é uma pessoa que eu gosto muito. Eu gostaria de dizer que em medicina a gente tem não só a oportunidade de diagnosticar, de tratar, mas a gente tem a obrigação de orientar. O paciente, ele que vem ao consultório, ele tem que sair daqui orientado, ele tem que sair sabendo o que ele tem, o porquê que ele tem o que ele tem, qual foi a causa da doença dele, e principalmente orientado o que ele precisa fazer para ajudar na sua recuperação e para não voltar a ter novamente o que ele apresentou. Então, eu acho extremamente importante explicar, orientar os pacientes. Eu não sei fazer uma consulta que seja correndo, eu não consigo fazer isso, porque eu sinto que é uma obrigação realmente que o paciente saia daqui orientado, devidamente orientado, devidamente sabendo exatamente sobre a sua patologia, né? Mas eu fico muito grato por essa oportunidade, estou aí aberto para outras oportunidades, outros momentos que você quiser que eu venha aqui para a gente voltar a ter uma nova conversa. Não tenha dúvida, vou anotar todas. Em vez de mandar para você, eu lhe chamo de novo. Querido, que Deus te proteja, te ilumine. Muitíssimo obrigada a todo mundo. Tá mandando beijos para você aqui. Que Deus te proteja, te ilumine, ó. Gratidão, sempre. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve até agora nos assistindo, realmente, os meus pacientes, as palavras realmente amorosas de todo mundo. Quero agradecer a todos. Um grande beijo. Beijão, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Até terça.